estar em Cristo, para ser como Cristo. Cristo é um rebento que deu frutos, que está a dar frutos, ano após ano. E nós somos estes frutos resultantes do rebento, que é Cristo. E nós temos que nos transformar a este Cristo, para que aonde nós estivermos, possamos exalar a sua glória e a sua missão. Glória a Deus. Gostaria de podemos abrir o livro de Gálatas 4:19. Uhum. Gálatas 4:19. Glória a Deus. Meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja transformado em vocês. Aqui, Paulo mostrava para o povo de Gálatas o seu amor pelo aquele povo, pois ele já tinha antes evangelizado e tomado a Cristo. No entanto, naquela época, aquele povo, de alguma forma, estava a se desviar pelas concupiscências deste mundo, por avareza, por outras crenças, e se afastando aos poucos a Cristo. E Paulo disse: meus filhos, novamente eu estou sofrendo. O que? Então, de alguma forma, ele está a dizer que eu estou me empenhando, me esforçando como uma mulher. Como uma mulher que sofre dores de parto. A mulher que sofre dores de parto, ela vai sofrendo em fases. Tem dores, pulsa, para. E Paulo estava a sentir isto, porque quando Paulo anunciava, falava de Cristo, aqueles irmãos, de alguma forma, aceitavam, mas de alguma forma também eles voltavam. Mas Paulo disse que eu estou fazendo isso até que Cristo seja formado em vocês. Portanto, quando diz que Cristo tem que ser formado, ou seja, formado em vocês, quer dizer que é possível que nós sejamos Cristos onde nós estivermos. Existe uma necessidade de formação de Cristo, mas nós podemos nos formar, nos tornar em Cristos aonde nós estivermos, se nós estivermos a beber e a consumir dele. Quando nós, de alguma forma, pudermos nos transformar. Olha aqui, já somos salvos. À medida que você é salvo, o que tem que existe um processo que você precisa seguir diligentemente de crescimento e de transformação em Cristo. E um dos primeiros processos está escrito em Romanos 12:2. Romanos 12:2. Glória a Deus. Diz Paulo: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e provar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A palavra amoldar quer dizer formar, tornar-se ou seguir a um padrão comportamental. Aqui o termo mundo, quando diz que não se amoldem aos padrões desse mundo, aqui se refere ao conjunto, ao sistema que lida, que guia a este mundo, aos padrões deste mundo. Então, nós não podemos nos amoldar, não podemos nos conformar
com aquilo que o mundo nos ensina, com aquilo que o mundo nos mostra ou nos apresenta. Mas a primeira coisa que nós temos que fazer é nos transformar. Transformar renovando a nossa mente. Renovação mental. O que é necessariamente renovação mental? Renovação mental é mudança da mente. Para mudar de mente e se moldar à vontade de Cristo. Primeiro você tem que saber quem você é. Você tem que saber quem você é. De onde você veio. Para isso, você pode ver, por exemplo, no livro de João, a partir do João 11, diz assim: ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas ele fez com que a todos os quanto o receberam se tornassem, deu-lhes o direito de serem filhos de Deus. Nós somos filhos. Isto é o que você é. Você é filho de Deus. Como você se tornou filho de Deus? Para isso, você tem que verificar, por exemplo, o livro de 1 Colossenses. 1 Colossenses 1:13. Colossenses 1:13. I don't have this Bible verse prepared. Ok. O livro de Colossenses 1:13, ele nos diz que nós fomos libertos das trevas. A partir do momento que você aceita Cristo como o seu Senhor e Salvador, a partir daquele momento, nós somos libertos das trevas. Fomos tirados de um lugar para outro lugar. E neste momento, nós nos tornamos uma nova criatura. Uma nova criatura quer dizer que é uma criatura que já não existia. E é preciso que nós tenhamos esta consciência constante de quem realmente nós somos. Uma consciência constante que nós fomos libertos do poder das trevas. Se eu sou liberto do poder das trevas, eu não pertenço mais ao inimigo. Eu não pertenço mais às trevas. O diabo não tem absolutamente nada, nadíssima em mim. Este é o pensamento. Se o diabo não tem absolutamente nada em mim, então eu não posso absolutamente temer. E temos que ver aqui. Ele diz que nós fomos tirados do poder das trevas para o reino do seu amor. O reino. Aqui nós temos um reino. Um reino é uma circunscrição geográfica ou espiritual, onde tem um rei. Aqui tem um rei neste reino. Quando você nasce de novo, então você é aceite em um reino. Lembra-se quando Jesus estava a falar com Nicodemos, que diz que se você quiser herdar o reino de Deus, então você tem que nascer de novo. Então, a partir do momento que você nasce de novo, então, a partir deste momento, você herda o reino. E é possível viver neste reino, que tem um rei. O rei é Jesus Cristo. Neste reino, tem um conjunto de leis. Um conjunto de leis, costumes, direitos e deveres. E tem cidadãos do reino. Esses cidadãos do reino somos nós, que fomos transportados, tirados de um outro reino das trevas. Neste reino tem uma nova característica. Neste reino não há doença. Do mesmo jeito que eu fui tirado do reino do poder das trevas para o reino da luz, também fui tirado do reino da doença para o reino da saúde. Aleluia! Glória a Deus. Fui tirado do reino das maldições para o reino da bênção. Eu fui tirado do reino da pobreza para o reino da riqueza. Essa é a mentalidade. Nós saímos lá e deixamos tudo que pertencia naquele lugar.
Agora eu estou num outro lugar. O reino onde tem novas leis. Uma outra realidade. E quando você encarna esta nova lei, quando você encarna, quando você reconhece aquilo que você é, então você tem autoridade para declarar, para chamar e para tomar aquilo que é seu por direito. Um polícia trânsito só tem autoridade porque ele sabe da sua autoridade como polícia. Qualquer profissional tem autoridade na área pela qual ele tem o conhecimento daquela área. Se você não tem um conhecimento que você é filho de Deus e você agora foi tirado do reino da pobreza, que a pobreza agora não pode fazer parte em você, então você não tem autoridade, não vai ter autoridade sobre a pobreza. É preciso transformar a mente, renovar a mente, tirar um conjunto de complexos que você tem sobre si mesmo e aceitar a nova realidade em que você está. E neste reino, você já não mendiga, você acessa aquilo que é teu por direito, porque você é filho. O filho, quando está na casa do seu pai, ele não chega lá e diz: pai, eu posso sentar no sofá? Não. Ele chega e lança-se no sofá. E deita-se no sofá. Ele não pergunta se eu devo abrir a geleira e tirar alguma coisa para me alimentar. Apenas abre a geleira, tira o que precisa se alimentar e se alimenta. Um filho tem uma comunhão com o pai. O filho conhece o pai, assim como o pai conhece o filho. Tudo que pertence ao pai também pertence ao filho. Mas é preciso uma consciência do filho para saber exatamente quem ele é. Senão, tudo aquilo que está no pai, de alguma forma, não vai passar para o filho. E nós, como cristãos, nós temos que tomar esta ousadia de quem nós somos como filhos de Deus. Queridos irmãos, neste exato momento, Amém, glória. o nosso Deus, nesse exato momento, diz assim: os meus filhos estão na terra e eles estão operando. Eles estão curando, estão libertando, eles estão anunciando. E eu os amo. Ele está a falar de nós. Quando ele diz os meus filhos, ele está a falar de mim, está a falar de você. Hallelujah. Tudo que pertence ao Pai também pertence a mim, Glória. Glória a Deus. pertence a Glória a você. Jesus. E é preciso ter esta consciência de pertença, esta consciência, para que você, de alguma forma, possa desfrutar daquilo que você tem por direito. Como você sabe quem você realmente é, se aparecer alguma coisa que não pertence ao Pai, você rejeita. Você diz: não, isto não pertence ao Pai. Se por algum motivo você tiver algum sintoma de alguma doença no pé, na coluna, na barriga, você diz: não, 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 não. Esta dor aqui não pertence a este reino. Isto não é do meu Pai. Então você diz: tu, espírito de enfermidade, eu te ordeno em nome de Jesus que você saia aqui agora. E assim acontece. Por que você fala isto? Por causa do conhecimento de quem você é. No Glória a entanto, Deus. se você Amém. se conformar apenas àquilo que este mundo oferece, sabe qual será a mentalidade? Quando você tiver uma dor de barriga, o que você vai fazer é correr para a farmácia. Isso é o que esse mundo ensina. Deve buscar um médico, deve buscar um doutor para você poder se curar logo a priori. E você vai seguindo aquilo que o mundo... Mas
A Bíblia diz que não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A partir deste momento, então, se você tiver algum probleminha, olha, irmãos, na área de saúde, por exemplo, quando você começa a sentir, geralmente a doença aparece através de sintomas. Cada sintoma que aparece em você é uma sugestão. Cabe você aceitar este sintoma, entrar dentro do seu corpo ou não. Por exemplo, você começa a sentir uma ligeira dor de pé. Então você diz, estou a começar a ficar, eu acho que estou doente, e já começou a doer, eu sempre me dói. Quando chega às 17 horas, o meu pé já está a doer. Você está a confessar aquilo que você é. Você está a aceitar aquele sintoma. Quando você tem o conhecimento que você vive em um reino que não se fica doente, não se pode adoecer, você diz, parado em nome de Jesus, rejeito. No nome de Jesus, no nome Amém. de Jesus, eu rejeito essa dor, eu rejeito essa doença, porque isto não pertence ao meu reino. Isto acontece em qualquer situação Amém. possível. Querendo você, pode citar até versões bíblicas para comprovar aquilo que você tem de direito. Assim como Cristo disse, está escrito, você também pode dizer, está escrito. Está escrito que eu fui liberto de toda a enfermidade. Eu fui liberto. Cristo foi tentado naquele lugar, no deserto. Escuta, irmãos, você também tem sido tentado de diferentes formas. E uma das tentações é através de sugestões de possíveis dores ou enfermidades que possam se alojar no seu corpo. Deixa eu te dizer uma coisa. As dores ou enfermidades do seu corpo foram aceites, consciente ou inconscientemente, por você mesmo. Por causa daquilo que você diz, por causa da sua crença. O que você diz, qual é a sua crença, o que você confessa. Isto é muito importante. Porque quando você confessa a existência de alguma dor dentro do seu corpo, se torna exatamente aquilo que você é. Me lembro de Margaret Thatcher, que estava a citar Frederick Outlook, o seu pai. Diz, cuidado com os seus pensamentos, porque os seus pensamentos se tornam aquilo que você diz. E aquilo que você diz se torna as suas ações. As suas ações moldam o seu caráter e, consequentemente, o seu destino. O que você pensa dita quem você é. Por isso que Paulo aqui, ele diz que nós temos que transformar a nossa mente. Mas a única forma de nós transformarmos a nossa mente é nos espelharmos ao próprio Cristo. Nós temos que nos espelhar ao próprio Cristo, pois Cristo é o nosso modelo pelo qual nós devemos nos transformar. E esse Cristo está simbolizado nas palavras. Nós precisamos ouvir a palavra. E quando nós ouvimos a palavra, então nós nos moldamos, nos transformamos a esta palavra. Cristo como um espelho, cada vez que nós nos espelhamos a Cristo, então nós nos transformamos a este Cristo. Aleluia, glória a Deus. Nos transformamos a esse Cristo. E isso só é possível ouvindo do Evangelho genuíno e puro. Este Evangelho. Irmãos e irmãs, existe muito Evangelho por aí, mas Cristo não morreu por qualquer Evangelho. O Evangelho da verdade. E só esse Evangelho é que realmente leva a salvação.
liberta, te cura. É este evangelho que nós temos que beber, buscar todos os dias. Então, quando você tem um conhecimento sobre quem você é, então você não aceita ficar doente. Você tem armas que você usa para se defender. Você logo vai em Isaías 53:4. Pode passar? Que me passa. Yes. Which one? Isaías, ok? Está aqui. Olha, diz, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Olha que este versículo começa com o termo certamente. Quer dizer que não há dúvida. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Não há dúvida. Irmãos, é melhor você duvidar da sua própria ou da possível dor que você possa estar a ter do que duvidar desta palavra. Quando ele diz, certamente ele tomou sobre si as minhas enfermidades, ele levou as minhas doenças, ele levou todo o castigo que recaía sobre mim. Ele foi afligido por mim. Se Cristo levou as minhas enfermidades, por que eu devo estar doente? Por que eu devo aceitar a doença? Por que eu devo aceitar? Você vê que não tem lógica? Se você realmente foi salvo, aceitou Cristo, agora você vive em um reino na qual Cristo é o nosso rei. Neste reino não há doença. Você foi tirado do reino das doenças para o reino da saúde. Não tem lógica, não tem coerência. A doença não é o seu direito. Como não é seu direito, então você tem que proclamar, você tem que dizer, eu não aceito ficar doente. Irmãos, eu não me lembro da última vez que fiquei doente. Não me lembro da última vez que fiquei. Não é porque não tenho tido sintomas. Eu tenho tido sintomas. Mas quando tenho sintomas, eu digo, parado aí. É nome de Jesus, parado. Eu não te recebo. Este corpo é meu. Este corpo é meu. Foi-me dado para gerir este corpo. Eu vivo Amém. neste corpo. Este corpo vive o Espírito Santo de Deus. E eu rejeito qualquer tipo de dor que possa existir. Amém. Glória a Deus. E a minha vida tem sido milagre após milagre, milagre após milagre. Não posso ficar doente, eu não posso, não aceito. Isso não é da minha natureza, não pode. Amém. Mentalidade. Se você ouvir as pessoas desse mundo, se você estiver a falar isso para alguém deste mundo, sabe o que vai dizer? Você está maluco, porque as coisas de Deus são loucura para este mundo. As pessoas do mundo podem te achar louco. Como você diz que não fica doente, não vai ficar doente? Sim, eu não posso ficar doente. Porque o mesmo Espírito que ressuscitou Cristo, sem nem sequer uma gota de sangue, esse Espírito vive em mim. Esse Espírito vivifica o meu corpo. Vivifica as partes do meu corpo. Por isso que eu sou inteiramente saudável. Oh, glória, Da glória a planta dos Deus. meus pés até os meus cabelos. Glória a Deus. Esta é a mentalidade que nós temos que ter. Nos apropriarmos dessa palavra e dizer sim, isso é verdadeiro. Com este pensamento, também você rejeita quando o diabo quiser atacar os céus que estiverem ao seu redor. Você diz, não. Meu filho não pode ficar doente. Não pode, não aceito. E aí, você coloca a mão no seu filho. E ele já está curado. Pois está escrito, todos aqueles que creem em mim falarão em novas línguas. Amém. E se impuserem as mãos
nos enfermos, então serão curados. Se beberem alguma coisa mortal, não lhes fará dano algum. Esse, irmãos, somos nós. Sou eu. Sou você, é você. E nós temos que nos Oh, apropriar. glória. E chegar a este nível de conhecimento, você só pode consumindo a palavra. E esta palavra se torna em você. Aí você se torna Cristo na área da saúde. Por quê? Amém. Olha aqui, garante que eu tenho sofrido dores de parto para que vocês sejam, Cristo se transforme em vocês. Amém. Então, eu me torno esse Cristo na área de saúde, me torno esse Cristo na área financeira, me torno esse Cristo no meu relacionamento, me torno esse Cristo em qualquer lugar, em qualquer coisa que eu for a tocar e fazer. Eu sou Cristo, represento Cristo nessa hora, neste momento, nessa altura. É o que nos é pedido, irmãos e irmãs. Nos é pedido nos transformarmos em Cristo. O inimigo ataca as pessoas, começando na mente. Quando você começar a ter pensamentos negativos, avalia esses pensamentos e mude de forma rápida. É na mente. Existe uma batalha feroz que o inimigo realiza para os filhos de Deus, mas essa batalha é mental. Há vezes que eu sinto que algum ataque na mim, que alguma coisa quer acontecer no meu pé, não sei que alguma coisa. Eu nem preciso dizer para que eu fique curado. Eu simplesmente lembro quem eu sou. Lembro quem eu sou. E a fé se torna o meu escudo. Amém. A fé se torna o meu escudo. Está escrito Oh, que nós glória. temos que Amém. revestir do escudo da fé. A fé se torna o meu escudo. Aleluia. E depois de alguns instantes, eu já estou livre. Glória Eu a só digo, Deus. aleluia! Aleluia. Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus, aleluia! Isso Amém. é Oh, o que nós temos. Amém. Glória a Isso é o Deus. que nós Aleluia. somos. Por causa disso, as minhas palavras se tornam espírito e vida, porque está escrito: todo aquele que crer em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas, rios de águas vivas. As minhas palavras se tornam espírito e vida. E quando eu falo, então acontece. Se eu curo você, você está verdadeiramente curado, porque as minhas palavras são espírito e vida. glória. Amém. Esta é a mentalidade. E não há barreira geográfica que possa me impedir de libertar você. Não há, não existe. Nós temos um grupo que está em crescimento mesmo em Moçambique. Uma irmã perto das 3 horas parece que tinha um problema em Moçambique. Tinha um problema que de alguma forma estava aprisionada. A filha ligou perto das 3 horas de madrugada e ela disse: pastor, mamãe está a gritar, está a chorar, está a mexer muito, está a gritar, está a chorar. Eu disse: leva este telefone, coloca próximo dela. Ela levou o telemóvel, colocou próximo dela. E eu disse para aquele demônio sair dela. Naquele mesmo instante, aquela senhora levantou, começou a gritar, começou a dançar e a glorificar esse Deus. Naquele mesmo instante, não precisei colocar a mão. Ela ficou curada. Glória a irmão. Deus. Glória a Deus. Aconteceu semana passada, antepassada. Ficou curada, ficou liberta. Não precisei tocá-la. Só foi palavras. Porque as minhas palavras são espírito e são vida. Tal como Cristo é, eu também sou. Isso está escrito. Isso é que é se transformar em Cristo. Irmão. Aleluia.
Isso é que é a transformação de Cristo que Amém. Paulo nos mostra aqui em Gálatas 4:19. Por exemplo, você vai para você vai para, desculpa, não sei se estão a ver aqui um barulho aqui no fundo. Desculpa aí, qualquer coisa. Glória a Deus. Você vai para a Bíblia, no livro de Gálatas também, Gálatas 3:13, Gálatas 3:13. Diz que Cristo nos libertou da maldição. Existem muitas crenças que dizem que de alguma forma você é maldito ou foi amaldiçoado por qualquer coisa. A aceitação deste preceito, a aceitação desta maldição realmente faz com que você esteja nesta amara de maldição. Cristo se fez maldito por causa de nós. Você não pode aceitar qualquer tipo de... Você não pode aceitar qualquer maldição. Não importa se é maldição familiar, maldição que tenha por alguma coisa que você tenha feito no passado, não importa algum tipo de maldição que alguém tenha feito contra você. Você precisa verdadeiramente rejeitar tal maldição. Você precisa confessar aquilo que está escrito para si. Você não é maldito. Você não pode ser maldito, porque Cristo já tirou toda a maldição que recaía sobre ti. Glória a Deus. Amém. Seu microfone está mudo. O microfone está mudo. O microfone está mudo. Oh, glória a Deus. Glória a Deus, muito obrigado. Eu estava a dizer que você não pode, em nenhum momento, aceitar maldição na sua vida. Não importa, em qualquer área possível. Não importa, não aceite a maldição. Você agora está no reino de Deus. E como membro do reino de Deus, neste reino em que você está, você foi tirado do reino das maldições para o reino das bênçãos. Declare isso com a sua boca. Eu fui tirado, fui tomado do reino das maldições para o reino das bênçãos em Cristo Jesus. Eu sou abençoado. Aleluia. Perceba aqui? É preciso confessar isso. Então, quando você confessa, quando você declara, você se torna aquilo que você confessa, aquilo que você declara. Então, se existe alguma aparente estagnação em alguma parte da sua vida, você precisa cancelar. E a gente pensa, porque todos da minha família, então, não estão a casar ali, não sei o quê. Mas diz, não, isso não vai acontecer comigo. Eu vou casar, eu já casei e estou bem casado. Declare isso com sua boca. Você já cancelou a maldição. Aleluia. Está a perceber aqui? Espera aqui. Você Aleluia. já cancelou. Amém. Glória, Já glória. Você não pode aceitar isto. Isso não pode vir em você. Se outros não sei o que não casaram, não tiveram não sei o que, você diz não. Eu declaro que estou casado. E certamente, você que está à espera, você declara que eu estou recebendo o melhor do meu marido, o melhor da minha esposa. Você declara. E aquilo que você declara, você certamente se torna. E isso passa a ser você. E essa maldição certamente não tocará em você. Isso é transformação da mente. Mas eu, quando faço aquele negócio, toquei naquele negócio. Não. Agora que você está em Cristo, diz não. Tudo aquilo que eu toco é abençoado. Tudo aquilo que eu toco é abençoado. Por quê?
Por que é abençoado? Porque eu fui enxertado na semente de Abraão. Fui conectado a Abraão. E todas as bênçãos, todas as bênçãos que o Pai, Deus Todo-Poderoso, colocou em Abraão, hoje eu declaro que essas bênçãos são minhas em Cristo Jesus. Essas bênçãos são minhas. E certamente você viverá essas bênçãos. Isso é transformar a sua mente. Isto é mudar a sua mente. E você não aceita Glória a Deus. qualquer tipo de maldição, em qualquer área da sua vida. Na doença. Você não aceita ser doente. Dizem que pessoas da sua morrem por causa de diabetes, morrem por causa de... Você rejeita e até você cancela isso na sua família. E você não aceita no nome de Jesus. Porque isso não pertence a você. Isso não pertence a você. Está escrito que nós somos abençoados com todas as bênçãos celestiais descritas nos lugares. Todas as bênçãos espirituais descritas nos lugares celestiais. Efésios 1:3. Você declara isso com fé e com ousadia. Não só por falar, não. Falar, eu fui abençoado. Não. Você declara. Declara como se estivesse a falar com alguém. Você diz, eu declaro que eu sou abençoado com todas as bênçãos, com todas as bênçãos. Eu sou abençoado. Eu vivo o melhor que esta terra pode oferecer. Eu não aceito ficar doente. Eu sou a cura e a libertação que o mundo precisa. Em qualquer lugar em que eu estou. Mentalidade. Amém. E aí você começa a se tornar esse Cristo. Você começa a se tornar a esse Cristo que Paulo se refere. E nós somos pedidos a isso. A nos transformarmos, a buscarmos com toda diligência para nos tornarmos esse Cristo. Não sermos simples meros ouvintes da palavra ou do evangelho e simplesmente é mais um dia. Como se o cumprimento de participação de algum culto fosse algum requisito para a sua salvação ou para que as coisas andem bem na sua vida. Existe uma parte prática nisso. Esta é a obra. Após Cristo está escrito que a fé sem obras é nula. Uma das obras é você declarando e proclamando aquilo que Deus diz que você é. O que Deus diz que você é? Você é filho de Deus. Irmãos, nós somos pais. Somos até filhos. Você vê a conexão que existe entre pais e filhos? É uma conexão muito forte. É uma conexão linda e incrível. Se um pai está dentro de casa e um pai tem, por exemplo, 5 filhos, pode vir um filho lá fora e diz, papá, o pai vai saber quem realmente é. E há de dizer, este que está a chamar é fulano de X. Este aqui certamente é Rickson. E se vier outro filho e dizer, papai, dizer, não, esta aqui é Madalena. Se vier outro filho, dizer, pai, o pai logo vai saber, esta aqui é Simone. Sabe por quê? Por causa da conexão que existe, a relação que existe entre pai e o filho. Mas se vir uma outra pessoa estranha naquele grupo e dizer, papá, o pai até vai ouvir a voz do filho. Ou seja, a voz que vem de lá fora. Mas não vai reconhecer quem é. Irmãos, nós estamos naquela situação em que o pai ouve a nossa voz.
Glória a Amém. Deus. Glória a Deus. Nós estamos naquela situação em que Pai ouve a nossa voz. Então, é só você dizer assim: Pai, Ele já ouviu e já está atento para te ouvir, para escutar você. Sabe que certamente esta aqui é Nalva, aleluia! Ele sabe que certamente esta aqui Amém. é Fernando, é Josefina, é Ana, é Gilma, Amém, é amém, Marcélia, amém, esta amém. aqui é o David, é meu filho David. E ele diz: filho, fala, fala. E você só fala, você escuta por causa dessa relação que você tem com o Pai. Por causa dessa relação que você tem com o Pai. Mas é preciso você saber que você tem relação com o Pai. Você sabe que tem relação com o Pai? Então, se você sabe, use e aproveite e desfrute desta relação que você tem com o Pai. Pois o Pai quer ouvir e está pronto para te escutar. Oh, Jéssica, o Pai está pronto para Aleluia. escutar. Oh, Joaquim, Ele está pronto para escutar. Fagundes, Ele está pronto. Ele está pronto. Você só precisa falar. Você só precisa falar. E aquilo que você fala, aquilo que você declara, aquilo que você é, se torna exatamente você. Porque o Pai garante com que aquilo que você diz realmente se realize. Amém. E isso só é possível através da transformação da nossa mente. Glória a Deus. Aleluia. 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 Abre seu Glória a microfone. Deus. Aleluia. Receba Aleluia. isso. Glória a Deus. Aleluia. Isso é o que nós somos. Isso é o que nós temos. Irmãos, eu já disse isso aqui em um culto anterior. Por causa do conhecimento, o homem se afastou de Deus no jardim através de Adão e Eva, por causa do conhecimento. Porque o Pai disse: da árvore do conhecimento, do bem e do mal, tu não comerás. Porque no dia, no momento, na hora em que tu comerdes, certamente estarás morto, morrerás. O homem desobedeceu, comeu do fruto. O homem, naquele momento, morreu. Ele parou de ser a imagem e a semelhança do Pai. Parou de ser a imagem, a semelhança do Pai. Porque desobedeceu. Por quê? Por causa do conhecimento. Hoje, também, nós precisamos a salvação. E essa salvação vem através do conhecimento. É preciso conhecer Jesus, conhecer a Cristo e a sua obra consumadora na cruz, para que nós possamos ser e confessarmos com a nossa boca e cremos em nosso coração. Então, verdadeiramente, a partir deste momento, nós aceitamos, nós recebemos a vida eterna, somos tomados para Cristo. É por causa do conhecimento. É por causa do conhecimento também que você ganha o tipo de vida pelo qual Cristo trouxe, porque Cristo diz que eu vim para que você tenha vida e vida em abundância. Quer dizer que você tem que ter vida e abundância na tua saúde. Vida e abundância nas suas finanças. Vida e abundância no seu relacionamento. Vida e abundância nos negócios. Vida e abundância com seus filhos. Vida e abundância em qualquer área. Mas para você ter esta vida e abundância, então você precisa de conhecimento. Pois escrito está: conhecereis a verdade e a verdade te torna livre. Amém. A verdade te liberta.
E este conhecimento Aleluia. que nós somos chamados a buscar e a ter. Quando você tem este conhecimento que te torna livre na área de saúde, então você já se tornou Cristo. Você já se tornou como Cristo nesta área. Aquele Cristo Glória. na qual Paulo sofre ou sofreu dores de parto para que Cristo se transformasse ou se tornasse nos irmãos de Gálatas. Neste exato momento aqui, estou sendo como Paulo, criando, fazendo o máximo para que você possa receber esta palavra, também para que Cristo se torne, para que você se transforme em Cristo em diferentes áreas da sua vida. Amém, amém, amém. Glória a Aleluia. Deus. Glória a Deus. E é isso que nós temos que fazer. Oh, glória a Deus. Muito obrigado, Deus Pai Todo-Poderoso, por esta palavra. Obrigado, Pai, por este evangelho, Pai. Obrigado, Senhor, por essas informações e pelas revelações que o Senhor tem nos dado. Aleluia. Muito obrigado. Amém. Pai, em nome de Jesus, Nome de Jesus. e pelo poder que o Senhor consagrou e deu, eu declaro libertação e cura a todo aquele que está sob a influência da minha voz, a todo aquele que está sob a influência da minha voz, em qualquer área da sua vida, Pai Todo-Poderoso, começa a libertar e a curar na área de saúde, no nome de Jesus. Todo espírito contrário que está sob a influência da minha voz comece a pegar fogo e bater por retirada. E começa a se afastar completamente no nome de Jesus. E não volte mais para esta irmã. Não volte mais para este irmão. Nós tomamos aquilo que nós temos de direito do reino na qual nós vivemos. Glória a Deus. Nós tomamos e declaramos que nós somos livres. Livre. Sou livre. Aleluia. Eu sou livre.